Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. Hoje eu quero pensar com você com o tema autopiedade. Antes, porém, eu quero lembrar que nós temos reuniões todas as terças-feiras às 19h30, reunião de oração. Na quarta-feira às 15 horas também nós temos a Tarde da Bênção, voltado também para a oração. Na quinta-feira nós reunimos em células, que são os grupos que reúnem nos lares. E no sábado às 19h30 nós reunimos no culto de adoração a Deus. E no domingo nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas é o culto de ensino das Sagradas Escrituras e às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite, é sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já não sei, eu quero pensar com você sobre o tema autopiedade. O que seria autopiedade? É aquele sentimento da gente ter pena da gente demasiadamente. Deus não aprova a autopiedade nem o masoquismo, ou seja, aquela pessoa que tem prazer no sofrimento, e nem aquela pessoa que é autocomplacência, que tem aquele acha que é vítima de todas as situações, que ele é a pessoa que mais sofre no mundo. Eu tenho aqui um texto que fala de um cidadão que ele estava achando que estava sendo injustiçado, e Deus responde para ele. Esse texto encontra em Jeremias capítulo 45, diz assim: palavra que falou Jeremias, o profeta a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro, ditada por Jeremias no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque, disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Assim lhe dirás: isto diz o Senhor, eis que estou demolindo o que edifiquei, arrancando o que plantei, e isto em toda a terra. E procuras tu grandezas? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo em todo lugar para onde fores. Esse texto que eu acabo de ler é um texto muito interessante, que é escrito exclusivamente para tratar dessa situação deste secretário do profeta Jeremias. Em que situação que aconteceu? Estava dentro de um contexto em que Deus estava trazendo juízo sobre a terra de Judá. E esse Baruque, que era o secretário do profeta Jeremias, ele estava vendo aquela situação, aquele julgamento de Deus, e ele reclama assim: ó, Deus está trazendo tristeza sobre tristeza, tristeza sobre o meu sofrimento. Mas ele não fez uma leitura pontual daquilo que estava acontecendo pelas lentes de Deus. Ele estava preocupado consigo. Ele estava preocupado com a sua situação, sem analisar o plano superior de Deus, sem analisar a situação de outras pessoas que estavam dentro daquele eminente juízo de Deus. Quando nós temos esse sentimento, porque o sentimento de autopiedade, todos nós, em algum momento da nossa vida, nós ficamos com pena da gente. E até certo ponto isso não é nocivo. Mas tudo que passa a ser em demasia, aliás, na vida, tudo que é demais, tem um ditado: tudo que é demais é sobra.
Então, porque quando eu tenho um sentimento de pena de mim, até certo ponto é autoproteção. Eu estou buscando a minha proteção, não estou expondo ao risco, né? De se destruir, de colocar o risco a minha vida a risco de coisas nocivas externas. Mas a partir do momento que eu começo ver que, ou então achar que eu sou uma pessoa menos favorecida, que eu sou a pior pessoa, aí isso já entra para um caminho da depressão. Aí eu já começo a me encolher, já começo a ficar com medo. Eu começo, então, a entrar por um caminho que é destrutivo para mim mesmo. Porque eu não me disponho a enfrentar as dificuldades. Porque as dificuldades, ela vem na família, ela vem questão financeira, ela vem a questão de enfermidade, porque o próprio Jesus, ele disse que no mundo tereis aflições. Então a autopiedade, de certa forma, até um nível, né, de a gente buscar a proteção e analisar, todos nós temos. Agora, eu não posso desenvolver esse sentimento, né? Eu não posso ficar numa autopiedade, numa autocomiseração, achar que eu sou vítima, que eu sou uma pessoa pior que as demais, e isso mina a minha fé. O pior de tudo isso é eu perder a minha fé, que eu passo a não acreditar em Deus, não acreditar nas pessoas, não acreditar em mim, que eu posso dar a volta por cima, superar aquela situação que eu estou vivendo, porque ela pode ser uma situação momentânea. Ela pode ser uma situação cíclica. Ela pode ser uma situação, né, que vai transpor. E ainda que essa situação, ela eu diria assim, eu tenho que aprender a relacionar e conviver com a situação adversa, eu tenho que criar mecanismo para que eu venha enfrentar essa dificuldade sem perder de vista as bênçãos que Deus tem para mim em várias as áreas. Então, vou voltar aqui para o texto, que eu julgo interessante, porque, como eu disse, que Deus estava trazendo juízo sobre aquele povo que fugiu. Deus estava trazendo juízo sobre o povo de Israel, né, da nação de Judá, que foi dividido, né, porque nós sabemos que a nação foi dividida, aquelas duas tribos que ficaram por último, ali que era Benjamim e Judá, e alguns deles, em desobediência a Deus, quiseram fugir para o Egito. Nessa fuga, Deus falou: olha, vocês não devem fazer isso. Se a gente ler o capítulo 44 de Jeremias, nós vamos ver que eles fugiram e Jeremias, o profeta, né, ele escrevia, falava, orientava, confrontava aquela rebeldia daquele povo. E esse secretário do profeta, ele vê toda aquela situação e diz o seguinte: eu estou cansado do meu gemer, não acho descanso. Por quê? Porque o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. E aí a situação de Baruque não era boa, mas não era tão ruim quanto aos demais que estavam ali à sua volta. Tinha pessoas perdendo os seus bens, pessoas perdendo a sua família. E Deus então responde: olha, ouça bem o que eu vou ler aqui no versículo 4. Assim lhe dirás, diz o Senhor Deus: eis que eu estou demolindo
o que edifiquei, eu estou arrancando o que plantei, isto é em toda a terra. E procuras tu grandeza? Então, o que nós poderíamos comparar com essa situação? Vamos imaginar alguém que numa comunidade onde passa uma inundação, aonde muitas pessoas perdem a própria vida, e ali tem uma família que não perdeu, né? Nenhum daquela família morreu naquela inundação. E aquela pessoa começa a reclamar. E a resposta de Deus seria: olha, os outros perderam os bens, perderam a vida. E você ainda vem queixar, eu estou poupando a sua vida. Era mais ou menos assim a situação de Baruque. E é por isso que esse versículo é assim: procuras tu grandeza? Não as procure. Porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu darei a tua vida por despojo. Em outras palavras, contenta com o livramento da vida, da salvação da sua vida. Por que você, ao invés de ainda analisar, ser agradecido, porque se Deus fosse trazer juízo, né, executar a sua justiça ao pé da letra, não sobraria o Baruque, nem a sua família, nenhum deles sobraria. E ele ainda está murmurando. E aí eu quero trazer isso para a gente aqui, porque há algumas situações que vivenciamos, né, que é difícil. Mas ainda precisamos de lembrar daquilo que Deus está fazendo por nós. Nessa situação, por exemplo, da epidemia, quantas famílias que foram afetadas, né, perdendo vidas. E outros, eu perdi meu emprego. Deus, o Senhor, aonde o Senhor está? Porque eu perdi meu emprego, ou então o meu salário foi rebaixado, a minha economia agora está reduzida, como eu vou fazer? E começa: o Senhor não está tendo piedade. Assim, tem muitas pessoas que estão reagindo, ao invés de assim: louvado seja Deus, que eu estou sobrevivendo, e essa situação isso é uma questão de tempo, Deus vai fazer com que eu possa transpor essa situação. Então, essa autopiedade, muitas pessoas desenvolvem essa situação como um estilo de vida. Como eu disse anteriormente, ter autopiedade, em algum momento, às vezes a gente fica com pena da gente, mas tornar isso um estilo de vida é nocivo, leva-nos a perder a nossa fé em Deus, perder a nossa fé nas pessoas, perder a nossa fé em nós mesmos. Então nós precisamos de policiar. E às vezes o Senhor precisa dar uma sacudida. Sabe, porque Deus, às vezes, Ele quer fazer tudo de novo. E aqui Ele está falando assim: eu estou arrancando, eu estou demolindo, eu estou reconstruindo, eu estou dando uma repaginada em tudo isso. Às vezes, Deus, Ele balança as estruturas. Até para a gente fazer uma análise, porque Deus que tem o controle. E aí nós ficamos nessa situação de ficar reclamando, achando que somos os piores. Eu ouvi uma frase certa vez, dentro da igreja, o pregador falou assim: se você começar a comparar a sua vida com quem está na sua frente, você será sempre um eterno murmurador. Mas quando você olha no retrovisor da vida, e você vai ver que tem gente atrás de você, e que estão lutando, e estão com fé, estão com esperança. Por que desistir? E se aquelas que estão atrás estão entusiasmadas, estão buscando vencer, e você olhando para diante, você: eu nunca vou chegar. Olha, sempre vai ter pessoa diante de nós, sempre vai ter pessoa à frente de nós. Não iluda que você vai ser o primeiro vamos imaginar aqui uma lista de corredores, você vai estar no topo. Sempre vai ter alguém.
E aí, quando você se aplica em termos de bens materiais, aquelas pessoas que assim, não, eu preciso conseguir isso, eu preciso conseguir 2 casas, eu consegue 2 casas, vai ter gente que tem 4 casas. Quando você vai, eu preciso de 5 carros, aí vai ter gente que tem 10 carros. Você nunca vai viver feliz, vai ficar murmurando. Agora, se você olhar no retrovisor da vida, você vai ver que tem pessoas que estão lá com a bicicleta e está esforçando e feliz da vida. Não está reclamando. Ah, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu perdi X de valor com essa crise. Ora, você perdeu porque você tinha. Tem pessoas que não perderam absolutamente nada, que ele não tinha nada. E ele está vivo porque não perdeu a vida, porque se tivesse perdido a vida também, não restava, ou seja, só estava lá a história, né? Eu estou falando sobre isso porque Deus, às vezes, ele usa de meios não convencionais. Nós achamos assim, tinha que ser dessa maneira. Mas Deus pode estar fazendo de outra maneira. E eu estou aqui compartilhando com essa palavra, porque quando nós temos essa autopiedade, nós perdemos a nossa fé. E o pior de tudo, porque sem esperança, nós não somos nada. E eu quero orar e pedir ao Senhor que venha abençoar a nossa vida. Bendito Deus e Pai, dai-nos graça para olhar para Ti e que a nossa esperança seja nutrida, nossa esperança seja fortalecida. Saber que o Senhor é um Deus todo-poderoso. E nós queremos ter um coração grato, agradecido ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado a vida. E quando nós temos a vida, tudo é possível, crendo em Ti. Eu oro a Ti por essa pessoa, em Cristo Jesus, o Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa. Eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.